Um raro milagre. Essa história é sobre mim. Como sair de uma vida medíocre para uma vida que melhorou em todos os aspectos. E o mais importante, uma vida de que eu tenho orgulho de viver. Mas não tem como eu falar sobre essa minha transformação sem falar também do meu filho caçula, o Samuel. Tem um vídeo que eu vou colocar por aqui que fala um pouquinho mais sobre o que aconteceu com ele. Mas o que é importante é vocês saberem aqui para entender o contexto do vídeo. É que o meu filho, ele tem uma alteração genética no cromossomo 18 e foi descoberto quando ele tinha 1 ano de idade, em 2022, e depois desse diagnóstico, a minha vida, aquela que eu vivia, virou de cabeça para baixo. Vocês devem imaginar o que eu passei no momento. Antes de entrar na história, gosto de explicar o significado das palavras, a etimologia das palavras. Então, de raro e milagre. Milagre vem do latim miraculum, que significa maravilha, algo extraordinário, do verbo minari, que quer dizer admirar ou maravilhar-se. Então, pessoal, milagre é um fato admirável. Normalmente, associamos milagre à religião e à espiritualidade. Mas também aparece milagre em outras áreas, como na medicina, quando falamos que a recuperação, uma recuperação extraordinária, foi um milagre. Já raro vem do rarus, também do latim, e significa espaçado, pouco frequente, escasso. Um exemplo simples é o cometa Halley, que passa aqui na Terra a cada 75 anos. É um evento raro. Mas também temos, por exemplo, uma pedra preciosa. A mais rara do mundo é a Qiaochichi, que só tem uma espécie dela conhecida. É uma espécie única. Na medicina, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde considera uma doença rara aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Explicado o significado das palavras, vamos voltar à história. Ao receber o diagnóstico, a taxa de mortalidade era de cerca de 90% até o 1º ano de vida. E não havia estatísticas sobre quantas crianças chegaram aos 15 anos, por exemplo. Imagine como ficou a minha cabeça e a da minha esposa. E falando em vida, a minha vida nas redes sociais parecia perfeita. Casamento de mais de 15 anos, eu era executivo de tecnologia, carro zero todo ano, apartamento, 2 filhos sorrindo nas fotos, tomando banho, fotos de viagens internacionais no feed. Mas a verdade é que eu era a clássica propaganda de margarina. Com o diagnóstico, e aqui eu preciso registrar, eu sempre me achei acima da média em várias áreas de conhecimento. Mas dessa vez eu precisei aplicar em mim o que eu sempre fiz profissionalmente, que era gerenciar crises. O primeiro passo foi fazer um assessment, que nada mais é que uma análise completa da situação. E uma das áreas mais importantes era avaliar a minha própria vida, para entender quais desafios eu e a minha família enfrentaríamos, porque antes de ajudar o meu filho, eu precisaria colocar a máscara de oxigênio em mim. É o famoso, não adianta nada você não estar bem para ajudar o próximo. O objetivo da análise era simples. Meu filho vai precisar de suporte para o resto da vida. E até ações simples, como comer, andar, falar, poderiam estar comprometidas. Então pensei, preciso de 2 coisas. Primeiro, viver o máximo de tempo possível, com saúde e energia. Segundo, ter controle emocional para segurar a barra minha, claro, e da minha família, da minha esposa, do meu outro filho e tal. Quando eu olhei para dentro, o baque veio. A minha vida, que parecia organizada, uma vida boa, era um caos.
Eu era o típico workaholic. Dormia 3 horas por média, por noite, né, na média. Vivia de energético. Lia muito, fazia exercícios, mas vivia no modo automático. Sufocava emoções, repetia as frases como preciso ser forte, tenho que pagar contas à escola dos meus filhos, não posso reclamar porque tem gente pior, mas por dentro eu estava à beira de um colapso. Então, pessoal, e como um bom gestor, depois que você destrincha o problema, e era meu trabalho, você cria um plano de ação. Mas nesse caso, não havia prazo para mim concluir esse plano de ação. Podia acabar amanhã. Então, eu tinha pressa. A saúde e o bem-estar da minha família estavam em jogo. Foi aí que começou a loucura de estudos. Estudei sobre genética, psicologia, filosofia, espiritualidade, neurociência. Aprendi sobre terapias de neurodivergências, de crianças neurodivergentes, como fono, TO, que é terapia ocupacional, e por aí vai. E o mais difícil do conhecimento é colocar em prática o que eu aprendia. Eu era visto como um exemplo de alta performance pelos meus pares, pela sociedade. Mudar, por exemplo, meu sono me fazia duvidar se eu ia performar da mesma forma. Porque se eu dormisse mais, eu vou ter menos tempo. Mas aqui, pessoal, começa o ponto central desse vídeo. A vida é simples, mas não quer dizer que é fácil. Eu comecei pelo simples. Precisava dormir entre 9 e 10 horas da noite para manter ali de 7 a 8 horas de sono por dia. Simples, certo? Mas agora é fácil? Nem um pouco. Jogava bola toda terça, por exemplo, das 8 às 9h30 da noite. Depois tinha um after, conversa, chegava em casa por volta das 11. Ia tomar um banho, tinha aquela adrenalina ainda de competição, ia dormir 1h da manhã. Para mudar isso, eu precisei cortar o futebol. E jogava bola com os meninos há mais de 10 anos. Cortei também o assistir futebol de quarta. Eu assistia futebol toda quarta-feira, só que começava às 9h30 da noite e acabava às 11h30, meia-noite. Então eu precisei mudar meus hábitos. Na parte emocional, eu comecei a cortar hábitos de me irritar, por exemplo, com o trânsito, ou ficar puto com quem fulava fila. Eu vi que aquilo ia trazer energia, ia drenar minha energia para pontos que não era o prioritário naquele momento. E isso me tirava do eixo, ele me tirava a concentração. E claro, os resultados começaram a aparecer. Eu sempre medi tudo: sono, batimentos cardíacos, estresse, foco. E pela primeira vez eu comecei a reparar que tudo começou a melhorar ao mesmo tempo. Meu corpo, minha mente e até minha alma. Pensamentos intrusivos, por exemplo. Comecei a entender meus gatilhos de ansiedade. Como comentei, a lidar com pensamentos intrusivos. E me senti feliz mesmo olhando para o nada, com coisas simples. A respiração dos meus filhos, por exemplo, um obrigado, um almoço com os amigos. Eu comecei a dar mais valor, coisas simples, mas que antes eu não via importância, porque eu estava cego por metas e KPIs. Esse vídeo, que também será um livro e uma palestra que eu dou, se chama Raro Milagre, porque um cara de 40 anos, com hábitos enraizados, o seu papel na sociedade já bem estabelecido, conseguir mudar é algo que não é comum. E mesmo com todos os problemas, posso afirmar que também é extraordinário se sentir feliz e grato com os acontecimentos que hoje vemos que não é tão bom. É praticamente um milagre que aconteceu com essa minha mudança. E aí vem a pergunta que todo mundo faz quando eu explico sobre a minha transformação. E o Samuel? O Samuca também é um raro milagre. Lembra que eu comentei sobre a expectativa de vida dele? 5% até o primeiro ano de vida. O diagnóstico dele é alteração genética
no cromossomo 18, braço curto em mosaico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma criança a cada 50 mil habitantes com essa alteração. É ultra raro. Por ser em mosaico, não é possível determinar quais partes foram afetadas do cromossomo. Não há estatísticas e nem expectativa de vida definidas. A vida dele é uma incógnita. Ninguém sabe até quando ou de que forma ele viverá. Mas eu quero que vocês me digam, isso não é o mesmo para todos nós? Não sabemos quando nós iremos morrer e nem como será a nossa vida. Sim, o Samuel é um raro milagre. Hoje ele tem 4 anos. Tem seus desafios. Claro que tem. Mas ele já fala papai amo, anda, corre, tropeça e vive. E o mais importante, vive sendo o nosso milagre de todos os dias. Eu sempre vi a vida como uma guerra, onde eu precisava vencer, competir, superar. Hoje aprendi que não, nós vivemos para experimentar, para nos conectar, para viver o agora, porque um dia será o último, o seu, o dos seus pais, o do seu parceiro, do seu filho. Então viva realmente como se fosse o último dia. E você vai descobrir que o simples ato de viver já é um milagre. Obrigado, pessoal, por estarem até aqui assistindo o vídeo. E deixe nos comentários qual foi o seu raro milagre, aquilo que te fez viver a vida de forma simples. Até a próxima.